Olá, tudo bem? Começando mais um Medrado Cast para você. Todos os dias a gente se encontra aqui no canal Júnior Medrado TV para a gente falar de futebol, rapaz. As principais notícias do mundo esportivo para você. Hoje um dia especial, tem Copa do Nordeste, semifinais, muito debate para a gente fazer a partir de agora, sim, aqui no seu Medrado Cast. O Sport entra em campo hoje contra o Fortaleza, um jogo importante, fundamental, eu diria, na temporada, embora o grande objetivo do Sport seja o acesso à Série A, é um objetivo importante para o Sport hoje contra o Fortaleza fora de casa. Primeiro jogo das semifinais da competição, primeiro jogo no Castelão, na próxima quarta-feira o jogo da volta na Ilha do Retiro. Sport e Fortaleza se enfrentam hoje à noite, Edson Júnior. O jogo válido pela semifinal da Copa do Nordeste. Tem favorito para esse jogo, Edson? O que é que você acha? Eu acredito, Júnior, que é um jogo equilibrado. Eu acho que já houve uma diferença maior em questão de qualidade técnica dos elencos, né, nos últimos anos. O Fortaleza foi um elenco que disputou, fez grandes campanhas na Série A, disputou Libertadores, disputou Copa Sul-Americana, chegou à final. Então tinha realmente um elenco com mais qualidade. Com esse rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu vejo os elencos mais equiparados, em um nível mais próximo. Acho que o Fortaleza tem até um pouco mais de opções que o Sport no elenco, mas vejo de um nível bem mais equilibrado do que já foi nos últimos anos. Eu penso como você, Edson. Eu acho que o Fortaleza já teve... Ano passado o Fortaleza tinha 3 times. Qual é o Fortaleza? Time A, time B e time C. E os caras do time C, alguns poderiam jogar até no time A. Tamanha a versatilidade que o Fortaleza tinha. Esse ano não é assim, não. O time está meio reduzido. E o time não tem a moral que tinha ano passado, nem a confiança que tinha. Exatamente. Acho que a qualidade técnica também cai. Naturalmente, Muito. você cai de divisão, você perde em qualidade técnica, né? Você vê que são jogadores mais equiparados ali à divisão da Série B. Acho que o Vitinho foi uma boa contratação do Fortaleza, foi buscar no Campeonato Mexicano, um bom jogador ali, inclusive vencendo, né, junto com o Miritello, que veio do Defensa e Justiça, né? O Miritello acho que jogou amistoso com Santa Cruz aqui no Arruda, pelo Defensa e Justiça, e posteriormente ele foi contratado pelo Fortaleza. Tanto o Vitinho como o Miritello são dois caras aí que vêm sendo decisivos para o Fortaleza nesse início de temporada. A maioria das vitórias do Fortaleza conta com gols ou do Vitinho ou do Miritello. A gente pensa muito assim, o futebol é muito engraçado, porque assim, você joga domingo, joga quarta, aí chora domingo, fica feliz quarta, aí você chora no domingo, depois você comemora na quarta, aí comemora na quarta, chora, e aí vai, a vida é assim. O Sport e Fortaleza vêm de momentos ruins no fim de semana. O Sport perdeu para o CRB dentro de casa e o Fortaleza perdeu o clássico, o Rei, contra o Ceará. Isso pode influenciar no resultado de hoje, Edson? Acho que pode trazer uma pressão a mais, acho que pro Fortaleza, por conta de ser um clássico, né? E aí tem um tabu que o Fortaleza já não vence o Ceará há alguns anos aí em clássicos, seja em campeonato local ou nacional. Então acho que traz um peso mais pro Fortaleza, pro Sport. Pressiona um pouquinho porque o Sport vinha numa sequência boa, né? E aí perde um jogo em casa pro CRB, um jogo que, entre aspas, era festivo, né? Porque ainda estava na comemoração do aniversário do clube. Não deveria ser, né, Edson? Assim, não deveria, mas... Assim, pode até ser festivo para a torcida, para o clube como um todo, mas para os jogadores não deveria ser festivo, não. E aí o Sport entrou um nível muito abaixo, né? Contra o CRB, mal. Muito mal. Muito abaixo do que já produziu esse ano. Apesar que o Sport vem oscilando ao longo da temporada, mas assim, não em um nível tão abaixo como foi contra o CRB. E aí, eu acho que traz uma pressão para isso, para que o Sport tenha um melhor rendimento, além do contexto, né? O Sport acabou entrando com reserva naquele último jogo ali da primeira fase contra o Fortaleza. Eu acho que isso acaba pesando também no confronto. Isso é a outra pergunta que eu ia fazer em relação àquele primeiro jogo, que foi o reserva do Fortaleza contra o reserva do reserva do Sport, né? Porque assim, foi um time alternativo, Fortaleza não foi reserva, e o Sport optou por um time totalmente reserva, inclusive nem levou os jogadores para ficar no banco, ou seja, no segundo tempo, na hora que estava apertando o negócio ali, podia ter botado os titulares para jogar 15 minutos, que não ia desgastar fisicamente, mas o Sport optou por nem levar eles, deixou eles aqui em Recife treinando. Aquele resultado faz alguma diferença hoje? Aumenta a pressão para o jogador dizer, pô, já veio aqui e perdeu, dessa vez eu não vou perder não. Eu acho sem dúvida, pelo lado do Sport aumenta a pressão sim, porque, até por conta do contexto, né? Nos últimos anos o Fortaleza vem tendo uma vantagem sobre o Sport nos confrontos, né? E o torcedor já ficou chateado justamente por essa questão da estratégia que o Sport adotou nesse último jogo da primeira fase da Copa do Nordeste, porque poderia matar um confronto direto, um concorrente direto ao título, né, da competição. E o que a gente viu dentro de campo ali, Edson, perdoe ele interromper, Sim. O que a gente viu dentro de campo ali foi que o que o Fortaleza entregou naquele jogo, se o Sport tivesse entrado com o time titular, na minha visão, ele venceria o jogo. Venceria. E se ele tivesse entrado com um time alternativo, ou seja, 3 ou 4 titulares, ele conseguiria pelo menos empatar. Pelo menos empatar ou perder por um gol, mas nunca perderia por 2-0 como foi.
E eu acho que aí você tocou num ponto importante, porque aí eu acho que foi a questão que o Sport errou na estratégia. Caberia um time alternativo, lógico. O Sport vinha numa sequência ali, venceu o Novo Horizontino no fim de semana pela Série B e tinha um confronto contra o Ceará na Ilha do Retiro, que era um confronto importante também pela Série B. Eu acho que o Sport poderia ter entrado com um time alternativo, mas ter colocado os titulares no banco. Não poderia formar um banco de reservas só com garotos do Sub-20. Eu acho que aí foi o erro da estratégia do Sport e que culminou no resultado, né? Porque o Fortaleza no segundo tempo colocou os titulares, tanto que Vitinho e Miritello foram justamente os atletas que fizeram os gols do Fortaleza. E amassou, né? O Fortaleza amassou o Sport no finalzinho. Bem verdade que a expulsão do Iago Felipe prejudicou o Sport não estava tão frágil, depois que saiu o Iago Felipe ficou com um jogador a menos, amassou, e a lesão do Abraão ali na reta final, o Sport ficou sem 2 jogadores, com 9, e o Fortaleza fez o gol, e o juiz ainda meio que jogou a bola assim lá para a ponta direita, assim, para poder facilitar a história. Acho que isso foi até uma reclamação do Márcio Goiano, né, na coletiva, quando a forma, né, a atitude do juiz de devolver a bola acabou meio encaminhando ali a jogada para o Fortaleza. Mas eu acho que teve esse erro aí na estratégia, agora o Sport tem que responder em campo, né? Trouxe o rival direto aí para a briga, vai para o confronto direto na semifinal agora e para chegar na final vai precisar ganhar. Eu acredito que conseguindo um empate no Castelão, acho que o Sport ganha uma vantagem porque vai jogar em casa com a força da torcida, um confronto equilibrado. Acho que o Sport, se conseguir um empate, pode ser um bom resultado. Eu não acho que nem favorito não, sabe, nesse confronto não. Nem lá e nem aqui. Para mim, o Sport jogando com o Fortaleza aqui, ele não é favorito. Jogando com o Fortaleza lá, nem ele, nem o Fortaleza é favorito, não. Porque no atual momento do futebol nordestino, o Sport e Fortaleza tem times que se equivalem. Em termos de técnica, em termos de desempenho, em termos de postura, em termos de oscilação. Os dois oscilam. Tem jogo que joga bem, tem jogo que joga nada. Né? Então, assim, em termos de tudo, os dois estão oscilando. Até em termos financeiros, os dois estão com muitos problemas financeiros, como nunca tiveram nos últimos anos. Né? Então, assim, o Fortaleza, inclusive, estava muito bem e caiu financeiramente. Então, eu acho que se a gente for analisar, são 2 jogos que não tem nenhum prognóstico, nem lá, nem aqui. Então, quem conseguir vencer esse primeiro jogo, consegue, aí sim, abre uma vantagem. Porque quem vencer vai jogar por empate no próximo jogo, seja em Recife, como vai ser, ou se fosse, onde quer que fosse. Uma vantagem, uma vitória nesse primeiro jogo dá uma vantagem muito grande para o segundo jogo, porque aí sim você pode traçar uma estratégia mais defensiva, mais fechadinha para sair no contra-ataque. Então, eu acho que vão ser 2 jogos muito equilibrados e acho que quem vencer hoje, se tiver vencedor, abre um caminho muito, muito grande aí para conquistar essa classificação. Sem dúvida, quem vencer hoje consegue uma vantagem enorme para conseguir essa vaga na final. E aí vai esperar. Existe um favoritismo com outro confronto, que é o Vitória contra o ABC, mas a gente sabe que tem que esperar a bola rolar, né? Não pode. Inclusive, o próprio Vitória, no passado, tirou a lição disso, né? Ele tinha um caminho muito acessível para chegar na final da Copa do Nordeste, e aí, um confronto em casa, jogando no Barradão, com Confiança, jogo único, acabou perdendo e desperdiçou a chance de chegar na decisão do Regional. E o Bahia ganhou com o pé nas costas em cima do Confiança ano passado, facilmente, a Copa do Nordeste. Time até alternativo, né? Um time até alternativo. O Bahia acho que foi 5-6, né? Meteu um goleado no primeiro jogo, o segundo jogo foi pouquinho em casa. Uma coisa assim. E o Bahia que não participou esse ano da Copa do Nordeste por conta do regulamento esdrúxulo, né? Que quem joga a competição Libertadores não joga a competição regional. Esse regulamento foi pensado muito nos clubes do Sul, para eles não jogarem a Copa Sul-Sudeste e jogarem a Libertadores. Para tirar Flamengo, Corinthians, esse time da Sul-Sudeste. Aí pensaram nisso, só que atingiu o Nordeste. Porque a Copa do Nordeste para o Bahia seria bem interessante. Até porque o Bahia foi eliminado da Libertadores na pré-Libertadores. Exato. E até pensando futuramente, Júnior, num contexto regional, acho que ficou muito ruim para a Copa do Nordeste esse regulamento. Porque, vamos tirar um exemplo. Esse ano conseguem subir os 3. Sport, Ceará e Fortaleza sobem para a primeira divisão. 2027 eles conseguem uma vaga ali na Sul-Americana, por exemplo. Sim. Já são 3 clubes a menos tradicionais dentro da competição. Pois é. Então, eu acho que isso pode enfraquecer muito futuramente a Copa do Nordeste. Eu posso até... Eu não gosto muito de uma ideia que o Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, ele coloca, né? Que assim, é botar pelo ranking. Mas quando você bota pelo ranking, você garante a presença dos maiores do Nordeste na competição. Sim. E valoriza a competição. Né? Você tem Bahia, Vitória, Sport, Náutico, Santa, você tem Fortaleza, Ceará. Uma competição com esses 7 clubes, por si só, ela tem tudo para ter sucesso. Já é bem mais atrativo. Bem mais atrativo. Se você tira 3, 4 desses clubes, você cria um problema para a competição. Né? Então, eu acho que isso deveria ser repensado, esses clubes deveriam participar.
Sim, eu também concordo. Acho que deveria ser repensado isso pela CBF, porque, por exemplo, o Bahia chegou até a comentar nos bastidores que o Bahia tentaria, depois que saiu da pré-Libertadores, né, tentar pleitear uma vaga na Copa do Nordeste esse ano, mas acabou que essa ideia não foi muito para frente por conta do regulamento. É virar de mesa, acho que não deveria não. Ó, só pra gente fechar, Edson, esse time do Sport aqui, ó, Thiago Couto, aí Madison, Marcelo Aju, Marcelo Benevenuto e Filipinho. Aí até aí não tem dúvida, né? Até aí tranquilo. Aí vamos pro meio. Zé Lucas, Biel e Depena. A primeira pergunta não fica muito exposto com o Depena? Depena não tem intensidade na marcação. Será que não valeria a pena você meter aí um Iago, Felipe no meio para próprio Zé Gabriel volantes? Ou o Zé Gabriel avançando um pouquinho mais o Biel para ser o homem de criação, ou não? Acho que sim, é válido. Por ser o primeiro jogo fora, né, no Castelão, acho que é válido, pode ser colocado os volantes. Se Edson, porque você também vai fazer o time ficar muito defensivo, né? Sabe qual é o problema do Sport que eu acho? Um dos problemas é o Depena. A gente não sabe qual é o Depena que vai entrar em campo. Se entrar o Depena criativo, aí é bom. Mas se entrar o Depena que jogou com o CRB que não fez nada, aí é um a menos em campo. A oscilação é que é o problema, né? Demais. A oscilação de peças fundamentais do Sport, né? Porque o Depena é o cara que vem sendo o principal meia, né? Porque quem era o suplente dele que poderia estar entregando mais, que é o Max, quando entra em campo acaba não agradando muito a torcida e também o desempenho também não é muito bom. Né? E o ataque? Barleta, Cleison e Perotti. Esse é o melhor que o Sport tem para hoje, já que não pode contar com o Marlon Douglas? Ou não? Eu acho que caberia uma mudança aí. Eu Qual? acho que poderia entrar o Castilho na vaga do Cleison. E aí eu sei que muda um pouco o contexto tático. Total. Mas a questão é que o Cleison não está conseguindo performar bem. Né? Nas últimas partidas ele não vem entregando. E eu acho que cabe uma mudança ali na ponta esquerda. Mas você não está dando um all-in, jogando todas as fichas logo no primeiro tempo, não? Porque você vai olhar no segundo tempo, você vai ter quem para botar? Você não vai ter nenhuma peça boa. Você com o Yuri Castilho, você guarda a munição pro segundo tempo. E eu acredito que isso tem sido o fator que tem colocado o Cleison como titular nas últimas partidas, né? Porque não vem entregando boas performances, mas ele vem sendo mantido para ter essa carta ali no banco, né? Para o segundo tempo, para entrar e mudar o jogo. Eu acho que o jogo passado com o CRB, o Cleison realmente foi muito mal. Muito mal. Os outros jogos ele foi só mal. Mas no jogo passado ele foi muito mal. Mas nos outros jogos ele conseguiu dar uma movimentação, ele faz a recomposição boa. É um cara que ocupa espaço, faz uns cruzamentos legais, bate falta, enfim. Mas o jogo passado foi muito mal. Então não sei, esse jogo como objetivo principal ou inicial é marcar, eu iria com o Cleison. Eu confesso que eu não botaria o Castilho de frente, não. E aí até porque faltam peças, né? O Marlon Douglas, que seria uma opção, acabou machucado. O Gustavo Maia não performou bem contra o CRB. Muito cara mal. que quando teve a oportunidade ali, não conseguiu ir bem. Inclusive foi substituído no segundo tempo, né? Ele entra no lugar do Marlon Douglas logo no começo do jogo, não consegue acertar nada no primeiro tempo, no segundo mantém. Ele entrou com ali 6 minutos, saiu com 15 no segundo. No segundo. Jogou um tempo só. Depois do segundo gol do CRB, ele é substituído e aí... Queimou um pouquinho ele, não? Quando sai assim, né? O cara entra e sai no mesmo jogo. Eu acho que o Márcio Goiano até tentou, né? Segurar ele ali, dar mais oportunidade pra ele, mas viu que não deu e realmente teve que tirar. Foi muito mal mesmo. Pois é, hoje Sport e Fortaleza se enfrentam lá no Castelão. Vitória e ABC, como você falou. Tem favorito? Vitória e ABC tem, né? Tem, o Vitória é o favorito. Fazer o resultado, né? Fazer 2, 3, 4 para poder jogar por empate. Tem um elenco de Série A e depois daquela vitória contra o Flamengo pela Copa do Brasil, se não conseguir entregar uma boa performance contra o ABC, a cobrança vem pesada da torcida. Se conseguiu ganhar do Flamengo, teoricamente quem é do ABC. É no mesmo lugar, com os mesmos jogadores. Não, teoricamente... Mas como diria Ancelotti, né? Futebol não é uma ciência exata. Não é. Beleza, Edson Júnior. Valeu, meu irmão. Um abraço, viu? Valeu, Júnior. Abraço. Obrigado aí pela oportunidade aí, né, de participar. Eu vou ficar mais nos bastidores ali, mas... Tamo junto. Você cruza na área e faz o gol. Então é isso, gente. O nosso Medrado Cast de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de vocês. Se inscreve no nosso canal Júnior Medrado TV e acompanha o nosso trabalho. Um abraço, gente. Até uma próxima oportunidade com mais um episódio do Medrado Cast para você.